Eu poderia ser 2 vezes mais rico se não tivesse cometido um erro idiota 50 anos atrás. Essa é a verdade sobre riqueza. Você não precisa de brilhantismo para conseguir. Só precisa evitar burrice tempo suficiente. A maioria falha nisso. Não ficam pobres por causa de terremotos ou guerras. Ficam pobres porque gastam dinheiro como idiotas. Vivi a Grande Depressão. Vi amigos perderem suas casas. Vi homens de terno fino reduzidos a implorar por emprego. Vi famílias inteiras sendo destruídas porque acharam que crédito era dinheiro grátis. Acredite, a forma mais fácil de continuar pobre é deixar seus gastos ultrapassarem sua renda. Mas aqui está o truque. Não é o gasto óbvio que arruína as pessoas. Ninguém fica pobre comprando pão. Ficam pobres perseguindo status, perseguindo inveja, perseguindo conveniência, perseguindo entretenimento e perseguindo coisas que não entendem. Essas são as 5 armadilhas de gasto que vou falar. Vamos começar com a primeira. Status. Se você precisa que o mundo te admire, nunca terá dinheiro suficiente. Nos anos 1930, até famílias pobres queriam parecer respeitáveis. Compravam coisas que não podiam pagar. Móveis novos, roupas novas, só para parecer melhor que o vizinho. Esse hábito não desapareceu. Hoje é pior. As pessoas compram carros de luxo com dinheiro emprestado, vivem em casas que não podem pagar, ostentam relógios que custam mais que um ano de economia. Aí se perguntam por que não conseguem se aposentar. Aprendi cedo que perseguir status é jogo perdido. Quando era advogado jovem, vi colegas se levarem à falência só para parecer bem-sucedidos. Queriam impressionar clientes, esposas, amigos de golfe. Eu dirigia carro sensato e vivia em casa modesta, não porque era nobre, porque não queria ser tolo. Aqui está uma regra simples. Se você está comprando coisas para impressionar pessoas, não está no controle. Elas estão, e a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Agora, a segunda armadilha. Inveja. Já disse antes, inveja é o pecado mais burro. Por quê? Porque nem te faz sentir bem enquanto está cometendo. Luxúria, raiva, gula, todos têm algum prazer. Inveja é veneno puro. E ainda assim as pessoas passam a vida inteira perseguindo o que o vizinho tem. Conheci um homem nos anos 1960 que viu seu sócio comprar casa de férias em Palm Springs. Em 6 meses, ele tinha comprado uma também. O problema? Não podia pagar. Terminou vendendo com prejuízo. O casamento acabou. E passou a década seguinte pagando dívidas. Tudo porque não suportava que alguém tivesse algo que ele não tinha. Não precisei cometer esse erro. Fui cercado de bilionários minha vida inteira. Warren Buffett tem mais dinheiro que eu. Jeff Bezos tem mais dinheiro que Warren. Se deixasse inveja ditar meus gastos, teria morrido miserável. Em vez disso, escolhi ignorar. Isso me salvou mais dinheiro que qualquer ação já salvou. A terceira armadilha é conveniência. As pessoas pagam por conveniência e nem percebem quanto isso custa. Uber, comida de delivery, gadgets chiques que economizam 10 minutos de esforço. Esses vazamentos pequenos afundam os maiores navios. Durante a onda de inflação dos anos 1970, vi famílias de classe média esmagadas sob custos crescentes. Supermercado dobrou, gasolina triplicou. E ainda assim continuaram pagando por conveniência. Pedindo comida, dirigindo para todo lado, fazendo upgrade de eletrodomésticos. Nunca cortaram porque achavam que conveniência era necessidade. É assim que você termina pobre quando a economia vira contra você. A quarta armadilha é entretenimento. Não me entenda mal, gosto de me divertir, mas muitas pessoas gastam como se a vida fosse férias permanentes. Perseguem shows, boates, apostas esportivas, gadgets novos, viagens exóticas. Sempre mais uma emoção. Sempre mais uma compra.
Em 1987, quando o mercado quebrou, conheci muita gente que tinha vivido de alegria emprestada, brinquedos novos, festas novas, aventuras novas. Quando o crash bateu, não tinham colchão. A diversão acabou e não tinham nada para mostrar, além de contas de cartão de crédito. A armadilha final é ignorância. Gastar dinheiro em coisas que você não entende. Vi pessoas comprarem investimentos que não conseguiam explicar em 10 palavras, ações de tecnologia chiques, esquemas de imóveis brilhantes, Bitcoin, pelo amor de Deus, não entendiam, mas não queriam parecer burros, então compraram mesmo assim, e previsivelmente perderam. O mesmo princípio se aplica a gastos do dia a dia. Se você não sabe por que está comprando algo, não compre. Se não consegue calcular o que vai te custar em 5 anos, não assine o contrato. Se não entende a manutenção, os impostos, as taxas escondidas, saia fora. O mundo está cheio de armadilhas. A maioria entra com os 2 pés porque acham que tem direito de viver como reis antes de ganhar um centavo. A verdade é simples. Você não pode gastar seu caminho até a riqueza. Só pode poupar seu caminho até lá. Se isso soa entediante, é porque é. Riqueza vem do tédio. Fazer a mesma coisa sensata de novo e de novo, enquanto todo mundo se arruína com empolgação. Então, se quer parar de ser pobre, pare de gastar como tolo. Esqueça status, esqueça inveja, esqueça conveniência, esqueça entretenimento infinito e, acima de tudo, esqueça comprar coisas que não entende. Esse é o tiro de abertura. Agora vou te contar por que inveja é o hábito de gasto mais burro que já vi e por que evitá-la me salvou mais dinheiro que o melhor investimento que já fiz. Inveja é o pecado mais burro. Repeti essa linha tantas vezes que deveria colocar na minha lápide. Por quê? Porque é o único pecado que nem te dá um pouco de prazer. Um glutão pelo menos aproveita a refeição. Um apostador tem emoção com os dados. Mas inveja, você só fica ali, apodrecendo por dentro, enquanto outra pessoa aproveita a boa sorte. E aqui está o truque. Inveja é o motor por trás da maioria dos gastos estúpidos. Quando era menino, nos anos 1930, o mundo estava quebrado. Filas de pão, bancos fechados, homens desempregados andando pelas ruas. E ainda assim, mesmo naquela miséria, você via vizinhos espiando pela cerca. Se uma família conseguia comprar rádio novo, outra família pegava dinheiro emprestado para conseguir um também. Não porque precisavam, porque não suportavam ficar para trás. Avança 40 anos. Eu estava praticando advocacia em Los Angeles nos anos 70. Um colega meu virou sócio. A primeira coisa que fez foi comprar Mercedes que não podia pagar. Em semanas, 2 outros advogados no escritório tinham feito o mesmo. Não estavam dirigindo para o tribunal. Estavam dirigindo para a falência. Não era ambição. Era inveja disfarçada de ambição. As pessoas não admitem. Vão dizer, eu mereço isso. Ou preciso me recompensar. Besteira. Tire as desculpas e é só um vizinho perseguindo o outro. Warren Buffett e eu somos sócios há mais de meio século. Ele tem mais dinheiro que eu. Muito mais. Se inveja estivesse comandando minha vida, seria miserável todo dia. Teria desperdiçado décadas tentando gastar mais que ele em casas, aviões ou qualquer outra coisa que homens ricos compram, mas ignorei. E isso me deixou mais rico. Vou te dizer o que inveja faz. Te coloca numa esteira que nunca para. Sempre tem alguém com casa maior, carro mais novo, relógio mais brilhante. No minuto que você deixa a inveja ditar seus gastos, perdeu. A coisa trágica é que inveja não tem teto. Conheci um homem com centenas de milhões. Você acharia que ele estava contente. Não. Passava as noites reclamando que não era tão rico quanto o vizinho com bilhões. Aquele homem era prisioneiro. O vizinho nem sabia que estava competindo.
Aqui está a lição que vale gravar na pedra. Se você gasta para igualar os vizinhos, vai morrer quebrado. Se ignorar os vizinhos, pode terminar rico. Pega casas, por exemplo. São armadilha comum de inveja. Nos anos 1950, família americana média tinha um banheiro, um carro e talvez uma televisão. Agora, pessoas compram casas de 5 quartos para famílias de 3. Por quê? Porque os amigos fizeram. Porque não suportam parecer menos bem-sucedidos. É assim que sociedade se afoga em hipotecas de 30 anos e noites sem dormir. A coisa engraçada é que as pessoas mais felizes que conheço não são as com maiores casas ou carros, são as que não se importam. Warren ainda vive na mesma casa que comprou em 1958. Não é palácio. É confortável. É sensata. Ele nunca desperdiçou dinheiro tentando acompanhar os Rockefellers. Por isso ele pôde continuar compondo riqueza enquanto outros estavam se afogando em empréstimos. E inveja não é só sobre coisas, é sobre estilos de vida. Vi pessoas se levarem à falência tentando tirar férias como os amigos. Viagens exóticas, clubes privados, experiências infinitas. Voltam para casa com fotos, dívidas e estresse. Enquanto isso, os amigos que tentavam impressionar não se importam. Ou pior, nem notaram. Se você quer ver inveja no seu lado mais venenoso, olhe para o boom da tecnologia. No final dos anos 1990, investidores jovens não estavam comprando ações porque entendiam os negócios. Estavam comprando porque o vizinho dobrou o dinheiro na semana passada. O estouro das .com os limpou. Alguns nunca se recuperaram. Aqui está meu conselho direto. Se você quer riqueza, tem que matar inveja, cortar sua garganta, deixar na vala. Nunca vai te servir. E a beleza é que uma vez que para de se importar com inveja, suas decisões de gasto se tornam óbvias. Para de comprar coisas estúpidas. Para de competir com vizinhos. Para de fazer escolhas que parecem ricas, mas te deixam pobre. Fiz fortuna não por ser mais inteligente que todo mundo, mas por evitar comportamento burro. E gastos motivados por inveja são os mais burros de todos. A conclusão é simples. Inveja é cara. Ignorar inveja é grátis. E o retorno dessa escolha é enorme. Agora que cobrimos inveja, vamos olhar outra armadilha que silenciosamente sangra as pessoas. A busca por conveniência. Você ficaria chocado com quanto as pessoas pagam por preguiça e como isso compõe em pobreza ao longo da vida. As pessoas adoram conveniência. Pagarão qualquer preço para evitar esforço. E é exatamente por isso que a maioria continua pobre. O cérebro humano é programado para procurar atalhos. Isso fazia sentido quando sobrevivência dependia de guardar energia para a caça. Mas na vida moderna, esses atalhos vêm com recibo e geralmente é maior do que as pessoas percebem. Pega comida. Nos anos 1930, ninguém pedia delivery. Você não podia pagar. Famílias cozinhavam em casa porque não havia alternativa. Hoje, pessoas tratam comida de restaurante e apps de entrega como necessidades. Gastam metade da renda em refeições que poderiam ter feito em casa por 1/10 do custo. Aí reclamam que não conseguem poupar para a aposentadoria. Conheci um advogado jovem, garoto brilhante, bom futuro, mas comprava café da manhã e almoço fora todo santo dia. Bagels de manhã, sanduíches ao meio-dia, jantares chiques à noite. Quando apontei quanto isso somava, ele dispensou. Posso pagar, disse. 10 anos depois, ainda estava pagando empréstimos estudantis, enquanto eu estava compondo riqueza. Ele não era burro, era descuidado. Conveniência comeu o futuro dele. O mesmo vale para transporte. Carros já são caros. Gasolina, seguro, reparos. É buraco de dinheiro. Mas agora pessoas adicionam Uber, aluguel e upgrades convenientes a cada 2 anos.
carro perfeitamente bom é trocado porque o novo tem tela maior ou porta-copos melhores. Isso é conveniência disfarçada de progresso e custa centenas de milhares ao longo da vida. Deixa eu te contar algo que aprendi vendo inflação nos anos 1970. As famílias que sobreviveram não eram as com maiores rendas, eram as que sabiam esticar $1. Quando preços dobraram, cortaram desperdício. Cozinhavam feijão e arroz, consertavam carros velhos, compravam roupas de segunda mão. Entendiam que conveniência é luxo, não necessidade. As que se agarraram à conveniência, pedindo delivery, fazendo upgrade constantemente, foram as primeiras a afundar. Aqui está a ironia. Conveniência nem economiza tempo do jeito que as pessoas pensam. Vi pessoas desperdiçarem horas navegando em apps para escolher restaurante quando podiam ter fervido o ovo em 6 minutos. Dizem que estão comprando tempo, mas na verdade estão comprando preguiça. E preguiça é cara, muito cara. Sempre disse, o mundo não é movido por ganância, é movido por inveja. Mas se tivesse que escolher segundo lugar, seria preguiça. Conveniência é só preguiça com etiqueta de preço. Tem também o custo escondido. Quando você terceiriza cada tarefa pequena, para de aprender a fazer qualquer coisa sozinho. Isso te torna dependente. Não sabe cozinhar? Está preso com contas de restaurante. Não sabe consertar torneira vazando? Está à mercê de encanadores cobrando triplo nos fins de semana. Cada habilidade que você negligencia por conveniência se torna buraco na sua carteira depois. E não pense que isso é só problema da classe média. Vi muitos ricos queimarem fortunas em conveniência também. Contratam exércitos de assistentes para fazer o que poderiam ter feito em 10 minutos. Voam em jatos privados para viagens de 1 hora. Vivem em mansões tão grandes que precisam de equipe para gerenciá-las. Aí se perguntam por que estão sempre correndo atrás de mais dinheiro. Rico ou pobre, o princípio é o mesmo. Conveniência te drena se você deixar. Tem uma história que gosto sobre trabalhador de fábrica nos anos 1940. Ele andava 5 quilômetros para o trabalho todo dia em vez de pagar ônibus. Os colegas riam dele. Mas ele economizou aquele dinheiro, investiu em títulos de guerra e depois em ações. No momento que se aposentou, tinha patrimônio confortável, enquanto colegas mais espertos ainda estavam quebrados. Esse é o poder de rejeitar conveniência. Não estou dizendo que você deveria viver como monge. Eu mesmo desfruto de algumas conveniências, mas o truque é reconhecer a troca. O tempo que você está economizando vale o dinheiro composto que está perdendo? Na maioria das vezes, a resposta é não. As pessoas imaginam que riqueza vem de ganhar na loteria, escolher a ação certa, pegar o momento certo. Na realidade, riqueza frequentemente vem de evitar vazamentos pequenos. Conveniência é um dos maiores vazamentos que existe. Tampe e vai se surpreender quão rápido o balde enche. Então pergunte a si mesmo, está pagando por necessidade ou só por preguiça? Se é preguiça, corte fora. Caso contrário, está construindo futuro financeiro tão frágil quanto saco de papel na chuva. A lição é clara. Conveniência não é grátis. É um dos hábitos mais caros da vida moderna. E garante silenciosamente que milhões de pessoas nunca vão sair do lugar. Próxima armadilha é tão destrutiva quanto entretenimento. As pessoas pensam que estão comprando felicidade, mas o que estão realmente comprando é pobreza vestida em luzes brilhantes. Entretenimento é o açúcar que mantém pessoas viciadas enquanto suas carteiras sangram até secar. E como açúcar, parece bom por um momento, mas o custo de longo prazo é desastroso. Não quero dizer que todo entretenimento é ruim. Aproveitei livros, música e alguns bons filmes na minha vida, mas nunca os confundi com necessidades. Muitas pessoas confundem.
Gastam como se a vida fosse um fim de semana longo. Aí se perguntam por que não conseguem pagar as contas na segunda. Olha como famílias se comportavam durante Grande Depressão. Entretenimento então era barato ou grátis. Pessoas liam livros de biblioteca, ouviam rádio, jogavam cartas com vizinhos. Uma moeda no cinema era luxo raro, não um ritual semanal. Sabe o que aconteceu? Sobreviveram. Não morreram de fome porque não estavam jogando dinheiro em distrações infinitas. Compare com hoje. As pessoas não conseguem ficar em silêncio 5 minutos sem pagar por entretenimento. Assinaturas de streaming, concertos, eventos esportivos, cassinos, férias financiadas no cartão de crédito. Gadgets atualizados todo ano porque estão entediados dos velhos. É vício, mas é socialmente aceito, então ninguém chama pelo que é: pobreza voluntária. Conheci milionários que quebraram perseguindo entretenimento. Um homem que conheci nos anos 1980 ganhou bilhões em imóveis, mas tinha que ter ingressos de temporada, camarotes de luxo, voos de primeira classe, os brinquedos mais novos. Quando o mercado imobiliário colapsou, ficou sem colchão. Os mesmos amigos que havia entretido tão lavoamente sumiram. Aqui está o padrão. A indústria de entretenimento é feita para extrair cada dólar que sobra de você. E é boa nisso. Cada tela piscando, cada nova experiência, cada produto de edição limitada. Tudo feito para te separar do seu dinheiro. Se você joga o jogo deles, perde. Durante o crash de 1987, vi grupo de corretores que estava vivendo alto. Carros novos, viagens de fim de semana para Vegas, contas de champanhe maiores que o aluguel. Quando o mercado colapsou, não tinham economia. Alguns tiveram que vender as casas. Alguns deixaram a indústria completamente. Não foram arruinados pelo crash em si. Foram arruinados por anos de gastos imprudentes com entretenimento que não deixaram margem de segurança. Sempre disse, primeira regra de juros compostos é nunca interromper desnecessariamente. Todo dólar desperdiçado em diversão sem sentido é dólar que não vai compor para você. E ao longo da vida, a diferença é assombrosa. Pensa assim, ingresso de show de $200 não custa só $200. Se você tivesse investido num negócio decente e deixado compor por 40 anos, poderiam ser dezenas de milhares. Vale a emoção de 2 horas desistir de décadas de independência financeira? A maioria nunca se preocupa em fazer essa conta. Por isso, a maioria continua pobre. Não sou contra a diversão, mas sou contra a burrice. O truque é aproveitar prazeres simples que não te sangram. Sempre gostei de ler. Custa quase nada. Paga dividendos enormes em conhecimento. Mesma coisa para caminhada longa. Jogo de cartas com amigos ou boa conversa. Você não precisa de luzes piscando e ingressos superfaturados para ter vida boa. O problema é que as pessoas confundem entretenimento com significado. Acham que estimulação constante é igual a felicidade. Não é. Felicidade vem de fazer trabalho significativo, ter pessoas em quem confia e evitar erros estúpidos. Você não precisa queimar metade da sua renda em cassinos ou comprar o gadget mais novo para alcançar isso. Frequentemente noto que as pessoas ricas mais felizes que conheço são entediantes. Não perseguem emoções constantes, vivem simplesmente, gastam pouco e deixam sua riqueza compor quietamente. Os ricos miseráveis são os sempre perseguindo a próxima grande coisa. Estão numa esteira de consumo infinito e nunca para. Então aqui está meu conselho. Corte seus gastos com entretenimento até o osso. Mantenha o que genuinamente adiciona valor e descarte o resto. Se você precisa de entretenimento constante para evitar tédio, não está construindo riqueza. Está alugando felicidade a juros compostos. Lembre, empresas de entretenimento não são suas amigas.
querem sua carteira, não seu bem-estar. Não seja o otário delas. Agora vamos para a armadilha que parece respeitável, mas é igualmente mortal: ignorância. Gastar dinheiro em coisas que você não entende é a forma mais rápida de ir de confortável para quebrado. E vi isso acontecer mais vezes do que consigo contar. Ignorância é cara, sempre foi, sempre será. E o problema é que a maioria nem sabe que está pagando por ela. Vi pessoas comprarem coisas que não conseguiam explicar em 10 palavras, carros com custos escondidos, seguros que não leram, investimentos que não conseguiam soletrar, não entendiam o que estavam recebendo, mas assinaram os papéis mesmo assim porque todo mundo estava fazendo. É assim que fortunas somem. Nos anos 1950, vi médico jovem com salário gordo cair nessa armadilha. Comprou parte num restaurante com alguns amigos. Não sabia a primeira coisa sobre administrar restaurante. Mas pensou, eles parecem inteligentes, vou entrar. Em 2 anos, o lugar estava falido e ele estava correndo para pagar credores. Ele conseguia diagnosticar paciente, mas não um balanço patrimonial. Ignorância o destruiu. Avança para boom das .com nos anos 1990. Profissionais jovens e brilhantes despejaram suas economias em empresas sem receita, sem modelo de negócio e sem chance de sobrevivência. Por quê? Porque o vizinho havia dobrado o dinheiro. Não entendiam o negócio, mas não queriam ficar de fora. A ignorância era contagiosa. E a conta veio em 2000, quando bolha estourou. Cometi muitos erros na minha vida, mas evitei esse. Nunca comprei negócios que não entendia. Se não conseguia explicar como ganhava dinheiro, saía fora. Essa regra simples me salvou de mais desastres do que consigo contar. Aqui está a coisa. Ignorância não se aplica só a investimentos. Envenena gastos do dia a dia também. Pega carros. Um amigo meu uma vez se gabou de conseguir carro esportivo novo no leasing. Achou que era jogada inteligente, mas não tinha lido as letras miúdas. Seguro, penalidades de quilometragem, taxas de manutenção. Comeram ele vivo. Pagou mais por aquele carro do que se tivesse comprado sedã modesto direto. Era ignorante. E pagou caro. Ou pega hipotecas. Na preparação para a crise de 2008, milhões de americanos assinaram empréstimos que não entendiam. Taxas ajustáveis, pagamentos balão, taxas escondidas. Não se preocuparam em ler os contratos, confiaram nos vendedores. Quando taxas reajustaram, foram arruinados. Essa ignorância não só faliu famílias, quase faliu a economia inteira. Uma vez disse, não deveria ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria rico. O mesmo se aplica a entender dinheiro. Se você quer evitar burrice, tem que fazer o trabalho. Não pode terceirizar pensamento. A cura para a ignorância é simples, mas não fácil. Leia, estude, faça perguntas. E se ainda não entende, não assine, não compre, não invista, saia fora. O dinheiro que você não perde vai compor mais rápido que qualquer negócio quente que acha que está perdendo. Vou te dar exemplo da minha própria vida. Quando Warren e eu investíamos, procurávamos negócios que podíamos entender. Seguro, doces, móveis, coisas simples. Ignoramos as indústrias sexy que não conseguíamos descobrir. As pessoas zombaram de nós por não perseguir tecnologia nos anos 1990. 10 anos depois, quando bolha estourou, éramos os únicos com dinheiro sobrando para comprar pechinchas. Nossa ignorância nos salvou porque admitimos. Esse é outro ponto importante. A pior ignorância é não saber que você é ignorante. Se você consegue admitir não entendo isso, já está à frente da maioria. Exige humildade, e humildade é rara. Pense em ignorância como gravidade. Puxa todo mundo. Se você não luta contra com conhecimento, vai te arrastar direto para o chão. E não confunda inteligência com conhecimento.
Conheci muitas pessoas inteligentes que quebraram porque eram orgulhosas demais para admitir que não entendiam algo. Acharam que cérebro era suficiente. Não era. Cérebro sem disciplina só produz erros caros. Então aqui está a conclusão. Gastar dinheiro no que você não entende é apostar. E a casa sempre ganha. Se você quer evitar pobreza, aprenda antes de gastar. Leia antes de assinar. Pense antes de agir. Soa entediante, mas entediante é lucrativo. Empolgação é cara. Agora vamos olhar mais uma armadilha que a maioria nunca admite, mas quase todo mundo cai. Status. A fome de parecer rico, mesmo quando isso te deixa pobre. Se inveja é o pecado mais burro, então gastos com status são seu irmão gêmeo idêntico. A maioria não é arruinada pelo que precisa, é arruinada tentando parecer bem-sucedida antes de ser. Cresci nos anos 1930. Famílias estavam quebradas, não podiam pagar luxos, mas muitas ainda tentavam manter as aparências. Poliam sapatos até brilhar. Gastavam dinheiro em roupas de domingo enquanto pulavam refeições durante a semana. Não era sobre sobrevivência, era sobre salvar as aparências. Essa mesma doença nunca foi embora, só ficou mais cara. Avança para hoje. Você vê pessoas comprando carros que não podem pagar para impressionar vizinhos que nem gostam. Vê famílias se afogando em hipotecas de 30 anos só para viver em CEP prestigioso. Vê jovens queimando contra-cheques em relógios e roupas de grife. Depois passando cartão de crédito para supermercado. Isso não é riqueza, é teatro. E teatro tem preço alto. Vi isso de perto quando era advogado jovem. Alguns colegas dirigiam carros importados e usavam ternos chamativos no momento que viravam sócios. Achavam que símbolos de status atrairiam clientes. O que realmente atraíram foram noites sem dormir, cobradores de dívida e, eventualmente, úlceras. Continuei dirigindo meu carro sensato. Vivia em casa modesta. Ninguém me admirava por isso, mas a conta bancária não se importava. E nem eu. O problema com gastos de status é simples. Não tem linha de chegada. Compre carro legal e, de repente, seu vizinho compra um mais legal. Faça upgrade da casa e alguém faz upgrade da dele. É esteira. E esteiras não te levam a lugar nenhum. Warren Buffett é ótimo exemplo de como evitar essa armadilha. Ainda vive na casa que comprou em 1958. Não é palácio, é só casa. Se tivesse caído por gastos de status, poderia ter queimado bilhões perseguindo próxima mansão, próximo iate, próxima ilha privada. Em vez disso, ignorou tudo. Essa é uma das razões da fortuna dele crescer, enquanto outras encolhiam. Aqui está a ironia. Gastos de status nem ganham respeito. O tipo de pessoa impressionada pelo seu carro ou suas roupas são as mesmas que vão te abandonar quando o dinheiro acabar. As pessoas que importam não se importam, respeitam disciplina, não displays. Conheci empresário que construiu empresa sólida nos anos 1970. Tinha lucros estáveis, mas em vez de reinvestir, comprou avião para parecer bem-sucedido. Depois comprou casa de férias, depois outra. No momento que recessão bateu, não tinha colchão de dinheiro. Os credores levaram tudo. O status dele não podia salvá-lo. Tem um velho ditado: chapéu grande, gado nenhum. Significa alguém que parece rico, mas não possui nada. Isso descreve a maioria das pessoas perseguindo status hoje. Carros chiques, joias alugadas, casas cheias de dívida, chapéu grande, gado nenhum. Quer saber o símbolo de status definitivo? Independência financeira. Ninguém pode retomar isso. Ninguém pode executar a hipoteca. Quando você tem dinheiro suficiente para viver sem preocupação, já ganhou o jogo do status, mesmo se ninguém percebe.
O problema é que a maioria não consegue adiar gratificação tempo suficiente para chegar lá. Preferem parecer ricos hoje do que ser ricos amanhã, e amanhã sempre vem. Frequentemente disse, não é ganância que arruína as pessoas, é inveja. Mas se fosse adicionar corolário, diria, não é pobreza que arruína as pessoas, é status. Pobreza é dura, mas você pode sobreviver. Gastos de status são suicídio lento. Então aqui está a verdade direta. Se está comprando coisas principalmente para impressionar outros, não está no controle da sua vida. Está deixando outras pessoas escreverem seus cheques. E essa é forma estúpida de viver. A cura é simples. Pare de se importar. Dirija carro modesto. Viva em casa sensata. Use roupas que duram em vez de marcas que expiram. Deixe outras pessoas perseguirem aplausos enquanto você persegue independência. No final, você será o com liberdade e eles serão os com contas. Agora vou falar sobre dívida, a companheira favorita do status. Porque uma vez que você começa a perseguir aparências, dívida está sempre esperando nas asas. E dívida, na minha visão, é areia movediça financeira. Um passo dentro e talvez nunca saia. Se status é isca, dívida é anzol. E uma vez que morde, pode nunca se libertar. Já disse muitas vezes, nunca conheci homem que ficou rico vivendo de dinheiro emprestado, mas conheci muitos que foram arruinados por isso. Dívida é areia movediça financeira. Você pisa um pouco, achando que aguenta. Aí o chão começa a te puxar para baixo, centímetro por centímetro. Logo você está enterrado, e nenhuma quantidade de debater vai te salvar. Durante a Grande Depressão, vi famílias perderem tudo, não porque eram jogadores imprudentes, mas porque deviam mais do que podiam pagar. Quando empregos sumiram, credores vieram bater. A lição era clara. Se você não deve, pode sobreviver quase qualquer coisa. Se deve, está acabado. E ainda assim, década após década, pessoas caem na mesma armadilha. Cartões de crédito, empréstimos de carro, hipotecas maiores que os contra-cheques. Compre agora, pague depois. É tudo o mesmo veneno, embalado diferente. Vou te contar história. Nos anos 1980, conheci executivo jovem com carreira ascendente, salário grande, bônus grandes, mas queria viver como vencedor antes de ter realmente vencido. Pegou dívida para a mansão, 2 carros, membros de clube de campo. Quando a economia caiu, os bônus sumiram. A dívida não. Passou a década seguinte rastejando para fora do buraco. Se tivesse vivido modestamente, teria sido rico. Em vez disso, dívida o acorrentou como cachorro. Dívida também te rouba liberdade. Sempre valorizei independência mais que luxo. Sem dívida você pode sair de negócio ruim, emprego ruim, até cidade ruim. Com dívida você é prisioneiro. Não controla suas escolhas. O credor controla. Warren Buffett e eu construímos Berkshire Hathaway na disciplina. Evitamos dívida excessiva como praga. Quando compramos empresas, nos certificamos que não estavam se afogando em obrigações. Por quê? Porque dívida te torna frágil. No minuto que o vento muda, você tomba. Sem dívida, você aguenta tempestades. As pessoas esquecem que o mundo é imprevisível. Recessões, crashes, pandemias, guerras. Você não pode prever todos, mas pode ter certeza que está preparado. E a preparação mais simples é viver sem dívida. Colchões de dinheiro te salvam. Dívida te enterra. Tem outro fato cruel. Dívida compõe contra você. Enquanto investimentos compõem para você, dívida funciona ao contrário. Juros se acumulam dia após dia. É como ter inimigo silencioso trabalhando 24 horas por dia para te deixar mais pobre. E as pessoas se inscrevem voluntariamente nisso. Pense assim, cada dólar de juros que você paga poderia ter sido dólar de juros ganho. Ao longo da vida, a diferença é enorme. O devedor paga pelo iate do credor. Adivinha quem você prefere ser?
Lembro de uma vez me perguntarem que conselho eu daria para jovens. Disse: evite dívida, especialmente dívida de cartão de crédito. Soa simples, quase simples demais. Mas a maioria é impaciente demais para seguir. Querem tudo agora. Não percebem que agora vem com preço, e o preço é o futuro deles. Aqui está a verdade simples. Se não pode comprar algo com dinheiro, não pode pagar. Essa regra vai te manter seguro. Quebre, e está se voluntariando para a escravidão. A ironia é que dívida frequentemente começa pequena. Empréstimo de carro aqui, saldo de cartão de crédito ali. As pessoas acham que vão pagar rapidamente. Mas aí a vida acontece. Contas médicas, demissões, recessões. De repente o buraco é mais fundo do que imaginavam. Frequentemente disse: tudo que quero saber é onde vou morrer, para nunca ir lá. Bem, financeiramente falando, dívida é onde a maioria das pessoas vai morrer e ainda assim marcham direto em direção, sorrindo, porque todo mundo está fazendo o mesmo. Então deixa eu ser direto. Dívida é a máquina de pobreza mais eficaz já inventada. Transforma potencial futuro em miséria presente. Se você quer ser livre, não entre. Se já está dentro, saia o mais rápido que puder. Agora vamos em direção à conclusão. Vou amarrar essas armadilhas juntas. Inveja, conveniência, entretenimento, ignorância, status e dívida. E mostrar por que evitar burrice é caminho muito mais confiável para a riqueza do que perseguir brilhantismo. As pessoas pensam que ficar rico é sobre brilhantismo. Não é. É sobre evitar burrice tempo suficiente para a composição fazer seu trabalho. Não me tornei rico perseguindo cada ideia nova. Me tornei rico ignorando a maioria delas. Não é história glamurosa, mas é a verdade. E a verdade, geralmente, é entediante. Pega as armadilhas que cobrimos: inveja, conveniência, entretenimento, ignorância, status e dívida. Cada uma parece inofensiva no começo, cada uma oferece emoçãozinha, mas juntas formam um sistema feito para te manter pobre. Se cair em 2 ou 3 delas, vai passar a vida trabalhando para bancos, vizinhos e estranhos, em vez de para você mesmo. Já disse muitas vezes, é notável quanta vantagem de longo prazo conseguimos tentando ser consistentemente não estúpidos, em vez de tentar ser muito inteligentes. A maioria tenta ser esperta, quer a dica de ação quente, o truque secreto, o atalho para a riqueza. E enquanto estão ocupados perseguindo atalhos, estão sangrando dinheiro através de hábitos estúpidos. Evitar burrice funciona como composição. Cada coisa burra que você não faz soma ao longo do tempo, cada dívida evitada, cada compra inútil pulada, cada despesa motivada por inveja ignorada. Tudo compõe em riqueza, lenta, quieta, invisivelmente, até que um dia você acorda rico sem nem sentir que lutou para chegar lá. Aprendi isso durante Grande Depressão. Famílias que viviam simplesmente sobreviveram. Famílias que perseguiam aparências, não. Não era sobre quem era mais inteligente. Era sobre quem evitava burrice. A mesma lição se aplicou em cada crise que vivi. Choques de petróleo dos anos 1970, crash de 1987, estouro das .com, crise imobiliária de 2008. Os sobreviventes não eram os com ideias mais chamativas. Eram os que tinham dinheiro porque não gastavam como tolos. Você não precisa ser Einstein para ficar rico. Só precisa não ser a pessoa média. E a pessoa média hoje está até o pescoço em inveja, conveniência, entretenimento, ignorância, status e dívida. Se consegue desviar disso, já está no 1% superior de comportamento. Warren e eu nunca miramos ser os investidores mais inteligentes da sala. Miramos ser os menos estúpidos. Isso bastou. Aqui está experimento mental simples. Imagine 2 pessoas. Uma ganha 100 mil por ano e gasta 95 mil.
Outra ganha 50 mil por ano e gasta 35 mil. Quem fica mais rico? A segunda. Toda vez, não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você evita desperdiçar. Por isso, não perca o tempo dando palestras sobre como dobrar sua renda. É mais fácil e confiável parar de cortar a própria garganta com gastos burros. E uma vez que você internaliza isso, vida fica mais simples. Não se importa com o que o vizinho dirige. Não se importa com que férias o colega se gaba. Não precisa provar nada com relógios, casas ou brinquedos. Só deixa seu dinheiro se empilhar quieto em bons ativos. Ao longo de décadas, a lacuna entre você e os gastadores se torna grande. Não é dramático, não é empolgante, mas funciona. Quando as pessoas me perguntam o segredo da riqueza, geralmente as decepciono. Querem fórmula. Dou senso comum. Gaste menos do que ganha. Evite dívida, ignore inveja, rejeite status. Aprenda antes de comprar. Não desperdice dinheiro em conveniência e entretenimento. Então, deixe composição fazer seu trabalho. A maioria não vai seguir esse conselho. Vão acenar, depois sair e comprar algo que não precisam. Tudo bem, a burrice deles financia a riqueza de pessoas como eu. Então, aqui está o ponto. Você não precisa ser extraordinário para ficar rico. Só precisa evitar ser estúpido por tempo muito longo. Agora vou te mostrar por que essa filosofia, essa obsessão com evitar burrice, é exatamente porque minha parceria com Warren funcionou tão bem. Não porque éramos perfeitos, mas porque éramos menos tolos que todo mundo. As pessoas adoram romantizar minha parceria com Warren Buffett. Acham que tínhamos fórmula secreta. Não tínhamos. Tínhamos disciplina. Warren e eu estávamos alinhados num princípio. Não seja estúpido. Isso soa fraco, mas é a fundação da Berkshire Hathaway. A maioria das parcerias falha porque egos entram no caminho. Um parceiro quer crédito, o outro quer controle. Competem um com o outro em vez de com o mundo exterior. Warren e eu evitamos isso. Não precisávamos provar quem era mais inteligente. Já sabíamos que nenhum de nós era gênio, só não éramos idiotas. Isso bastou. Quando Warren encontrava negócio, perguntava: isso é compreensível? É durável? Tem preço razoável? Se a resposta era não, passávamos. Simples. E quando eu via esquema esperto ou engenharia financeira, lembrava: Warren, não somos inteligentes o suficiente para isso. Aí pulávamos. Com o tempo, essas recusas nos deixaram mais ricos que os gênios que tentavam tudo. Pense, a inflação dos anos 1970 destruiu fortunas. Nós sobrevivemos. O crash de 1987 destruiu traders. Nós sobrevivemos. A bolha das .com destruiu o dinheiro esperto. Nós sobrevivemos. Não porque cronometramos as coisas perfeitamente, mas porque não jogamos jogos estúpidos. Nunca pegamos muito emprestado. Nunca apostamos em coisas que não entendíamos. Nunca perseguimos modas. Isso sozinho nos colocou à frente de 90% dos investidores. Nossas personalidades ajudaram também. Warren é mais otimista. Eu sou mais cético. Ele vê oportunidade onde vejo risco. Esse equilíbrio nos manteve longe de extremos. Se ele ficava muito empolgado, eu jogava água fria. Se eu ficava negativo demais, ele lembrava que negócios bons podem sobreviver muito. Entre nós, pousávamos em algum lugar sensato. Mas a cola real era que confiávamos um no outro completamente, sem ciúme, sem inveja. Nunca quis os holofotes dele e ele nunca se ressentiu da minha franqueza. Isso é raro. A maioria das pessoas não consegue lidar com o sucesso de outros sem inveja. Lembra o que disse? Inveja é o pecado mais burro. Cortamos fora, e isso tornou nossa parceria durável.
A verdade é que Berkshire não se tornou grande porque éramos investidores brilhantes. Tornou-se grande porque construímos sistema que evitava burrice, escolhemos negócios que entendíamos, deixamos rodar, não interrompemos composição, não entramos em pânico em quedas. Só isso. Tem uma história. Quando a bolha da internet estava furiosa no final dos anos 1990, pessoas zombavam de nós. Velhos presos no passado não entendem tecnologia. Estavam certos. Não entendíamos. Então ficamos de fora. Pareceu estúpido por alguns anos até se revelar a jogada mais inteligente que podíamos ter feito. Todo mundo perdeu fortunas. Nós mantivemos as nossas. Às vezes a melhor decisão é sentar quieto enquanto todo mundo pula do penhasco. Esse é o coração da nossa filosofia. Não tentávamos estar certos toda vez, só tentávamos evitar estar errados de maneiras catastróficas. Se você não explode, composição cuida do resto. A maioria não consegue seguir essa filosofia porque requer paciência e humildade. Querem ação, empolgação e esperteza. Querem ser mais espertos que a multidão. Warren e eu nunca nos importamos com isso. Nos importávamos em sobreviver e compor. Isso foi suficiente para nos tornar bilionários. Então, se você quer entender por que funcionamos, não procure por brilhantismo. Procure por disciplina. Procure por dois homens dispostos a evitar burrice por 50 anos seguidos. Essa é a história toda. Na parte final, vou amarrar tudo isso e te deixar com uma última verdade direta. Se você não está gastando menos do que ganha, nada que eu diga ou qualquer outro diga vai te ajudar. Depois de todas essas palavras, a regra ainda é simples. Gaste menos do que ganha. Se não faz isso, nada mais importa. Pode ler todos os livros sobre investimento. Pode seguir Buffett, copiar minhas frases ou memorizar fórmulas financeiras. Mas se seus gastos ultrapassam sua renda, está acabado. Vi isso durante a Grande Depressão. Famílias com rendas modestas sobreviveram porque viviam dentro dos meios. Famílias com rendas maiores quebraram porque gastavam mais do que ganhavam. Essa lição não mudou em 90 anos. Aqui está a ironia. As pessoas sabem dessa regra. Pergunte para qualquer um na rua. Vão dizer, sim, claro, gaste menos do que ganha. Mas aí entram numa loja e compram coisas que não precisam com dinheiro que não têm para impressionar pessoas que não gostam. Por isso, tão poucos ficam ricos. Warren e eu não ficamos ricos por sermos brilhantes. Ficamos ricos por sermos consistentes. Ano após ano, poupamos, investimos, evitamos burrice. Só isso, sem segredos, sem mágica, só disciplina. A maioria quer empolgação, quer pista rápida para a riqueza, quer ouvir sobre a ação quente ou estratégia secreta. Eu desaponto toda vez. A verdade é entediante. Corte inveja, corte conveniência, corte entretenimento, corte ignorância, corte status, corte dívida. Deixe composição trabalhar. Ao longo de décadas, isso é o que constrói riqueza real. E aqui está a verdade dura. Ninguém pode fazer por você. Nem eu, nem Warren, nem governo. Se não consegue viver com menos do que ganha, ninguém pode te ajudar. Vai ficar na roda de hamster para sempre. A boa notícia é que uma vez que aprende essa disciplina, não precisa de brilhantismo, não precisa de sorte, não precisa de timing perfeito, só precisa de tempo. Os dólares que não desperdiça hoje vão se multiplicar silenciosamente amanhã. Não planejei me tornar bilionário, só exagerei. Vivi simplesmente, evitei burrice e deixei composição me surpreender. É tudo que riqueza realmente é, subproduto de não estragar tudo por tempo muito longo. Então, a escolha é sua. Quer o aplauso hoje ou a independência amanhã? Quer parecer rico ou ser rico? Vou te deixar com isso. Se não consegue economizar dinheiro,
As sementes da riqueza nunca vão brotar. Se consegue economizar, mesmo pouco, já venceu 90% da população. E se isso soa entediante, ótimo. Riqueza é construída no tédio enquanto o resto do mundo se entretém rumo à pobreza. A regra não poderia ser mais simples. Gaste menos do que ganha. Persista nisso. Deixe o tempo fazer o resto. Isso é a coisa mais próxima de garantia que você terá nesse mundo.